Aula 28. Trabalhando com casas decimais e arredondamento de números. Por exemplo aqui, ó, se eu digitar 1,5, certo? Está ali 1,5. Tem aqui alguns botões para aumentar casas decimais, ok? E outro botão que é diminuir casas decimais, certo? Se eu pegar e diminuir mais uma casa aqui, ó, 1,5, arredondando ficou 2, ok? Só que na realidade, o 2 é apenas questão visual aqui, tá? Porque o que importa mesmo é o número 1,5 que fica aqui na barra de fórum. Então, na realidade, o conteúdo da célula E1 não é 2, e sim 1,5. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer aqui um cálculo bem simples. Eu vou pegar esse suposto 2 aqui e vou multiplicar, sei lá, por 2. Quanto que daria? Olhando aqui, 2 vezes 2 seria 4, né? Mas deu o resultado 3. Por quê? Porque o conteúdo da célula E1, que é este aqui, é 1,5 multiplicado por 2, então ficou 3. Certo. Agora, digamos que eu quisesse arredondar mesmo esse 1,5. Existem algumas fórmulas para isso, tá? Existem a função int, que transforma o número num número inteiro, e existe também a função arred, que serve para arredondar números. Tantas casas decimais, para tantas casas decimais, certo? Ou arredondar para baixo, ou seja, arredondar para cima ou para baixo. Se a minha intenção era realmente transformar o 1,5 arredondando para o próximo número inteiro, que seria no caso 2, certo? O número inteiro mais próximo, então eu poderia utilizar a função arred da seguinte forma: igual arred, lembrando a todos que poderia muito bem vir aqui, não ESC aqui, mais um ESC, vir aqui em fórmulas, certo? E aqui em fórmulas eu posso vir aqui simplesmente e escolher uma função qualquer, inserir função, né? Da mesma forma que nós vimos em aulas anteriores. Mas eu prefiro digitar diretamente. Então, eu poderia usar a função arred. Aqui ele pede então dois argumentos, o número que eu quero arredondar, ponto e vírgula. Agora aqui pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. O número positivo é para quantas casas decimais para frente eu quero arredondar. E o número negativo é arredondamento para trás. Mas em seguida nós poderemos ver todas essas maneiras, né? Fecha o parênteses aqui. Quando eu não coloco o argumento, coloco simplesmente ponto e vírgula, e ele pega o valor padrão, que é nenhuma casa decimal. Então, 1,5, o valor arredondado ficaria 2. Então, agora, se eu fizesse o seguinte cálculo, vou substituir isso aqui. Este aqui, vezes o 2, podem ver que agora sim ele está pegando o número 4. Ele está dando o resultado 4, certo? Poderia também ter feito isso diretamente assim. Ó. Vamos pegar primeiro e aumentar casas decimais desse carinha aqui. Poderiam ter feito diretamente, né? Sem usar aquela função array separadamente, né? Vou arredondar este aqui, tá? 0 ou deixar em branco, tanto faz. Multiplicado, ok? Pelo número 2, tá ali. Não precisaria nem ter essa função auxiliar aqui, certo? Bom, e agora, se a minha intenção é pegar apenas a parte inteira de 5,5, que seria 1, eu poderia utilizar a função int, certo? Eu quero pegar o número inteiro desta célula E1 aqui. Ficaria então 1. É isso. Bom, eu digitei aqui um número aqui para nós vermos melhor essa função array. Digitei isso aqui, vou dar um enter. Não teve espaço suficiente, mas na verdade o conteúdo dessa célula é esse aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais a largura dessa coluna. Pronto, tá aqui. Tá? Então agora, vamos fazer assim. Vamos usar a função array para arredondar esse número aqui para, digamos, 3 casas decimais após a vírgula.
Então 4567. Se eu usar as 3 casas após a vírgula, certo? Esse terceiro número 6 aqui, ele vai aumentar para 7, porque o próximo número é de 5 para cima. Então ele arredonda para cima. Aqui não teve espaço suficiente, vou aumentar um pouquinho mais a largura. Tá ali, ó. Certo? Muito bem. Agora sim, se eu usar, se eu quiser usar, fazer uma função qualquer utilizando este número aqui, certo? E uma outra função, a mesma função utilizando essa célula aqui, o valor vai ser diferente, tá? O resultado será diferente. Vamos fazer da seguinte forma, para não precisar fazer vários cálculos idênticos aqui, só trocando as casas decimais. Deixa eu colocar aqui 3. Ok? Vamos apagar esse número 3 aqui e vamos clicar aqui nesta célula aqui para ser variável. Enter, tá aqui. Agora, se eu usasse 2 casas decimais, ficaria quanto? Ficaria 46. Por quê? Porque o terceiro número é de 5 para cima. 46. Se eu usar uma casa decimal, veja bem aqui, ó. Nunca se basear nesse aqui, e sim nesta célula aqui, tá? Então aqui, podem ver que aqui ficou 6, certo? Aqui ficou 6. Mas, se eu der um Enter aqui, agora com uma casa decimal, ficaria 5. Perfeito. Agora sim, se eu colocar 0, ou seja, nenhuma casa decimal, ele vai arredondar a parte inteira do número. Só que esse 3 aqui não vai virar 4. Por quê? Porque a primeira casa após a vírgula é 4, não é 5. Esse 5 que está aqui, ele arredondou, ele trocou 4 para 5, por quê? Porque a próxima, porque o segundo número aqui era 5, né? Mas agora aqui, olha, veja. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Agora vem a questão interessante aqui, ó. Pode arredondar antes, arredondar para menos, né? Então, usando números negativos para o segundo argumento da função arred, ele vai transformar em 0 as casas anteriores à vírgula. Então, menos 1, ele vai transformar esse 3 aqui em 0. A questão é, ficará 14.670 ou 14.680? 670, por quê? Porque o 3 é de 4 para baixo, né? Então fica, ele só arredonda, ele arredonda para 0. Se fosse de 5 para cima, ele teria arredondado para 14.680, né? Menos 2, ele vai transformar as duas casas antes da vírgula em 0. Então ficará 14.700, né? Menos 3, menos 3. Ele transforma em 0 as 3 casas anteriores à vírgula. Então ficou 15.000, porque 14.600 estava mais perto do 15.000 do que do 14.000, né? Menos 4. Vai ficar como? Vai ficar 10.000. Por quê? Porque 14.673 está mais perto de 10.000 do que de 20.000. É isso aí. Isso que faz a função arred.